Introdução do Livro dos Espíritos, primeiro áudio da parte 6. Como encerramos o áudio anterior, aqui Kardec continua avaliando a causa daqueles fenômenos. O que estava por detrás daquelas comunicações, daqueles fenômenos físicos. E a gente vê que muitas vezes ele se coloca na posição do questionador. Ele se coloca na posição do que duvida, para facilitar o nosso entendimento. Vamos ao texto. Os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como já tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra. Constitui o mundo espiritual como nós constituímos, durante a nossa vida, o mundo corporal. Então, os próprios espíritos falaram: nós somos espíritos, já vivemos na Terra como vocês, encarnados. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Então, neste ponto aqui, já se estavam conscientes de que as comunicações eram feitas por pessoas que já viveram na Terra e que agora vivem fora desse corpo carnal. Já se estava consciente disso. E devido às suas comunicações, de um grau elevado de conhecimento e moralidade, eles começaram a ouvir o que esses espíritos tinham a ensinar. E eles passaram as seguintes informações: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então aqui citou características, atributos de Deus que a nossa inteligência já pode compreender, porque a nossa inteligência ainda não é desenvolvida o suficiente para compreender Deus. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. Então deixou claro aqui que Deus criou tudo e que existe um mundo invisível para nós em que vivemos, iremos viver depois dessa vida. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, o mundo espírita que ele fala é a dimensão espiritual, é um mundo que já existia antes do planeta Terra ser criado e que vai continuar existindo depois que o planeta Terra morrer, porque os planetas se acabam. E é o que ele chama de eterno, primitivo porque é desde o princípio, esse mundo espiritual. O mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então eu estou comparando aqui como um hospital ou uma escola que poderia deixar de existir, porque existem outros hospitais e outras escolas para nos servir. Então existe uma escola e ela é frequentada, mas as pessoas, os seres humanos aqui, existiam antes daquela escola e vai continuar existindo depois da escola, né? Então assim eu fiz a comparação do planeta também, que são temporários e secundários, quer dizer, está em segundo plano. O primeiro plano é a vida espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte torna-os livres, ou seja, o nosso corpo humano. Ele é um envoltório, uma capa, uma roupa material e perecível, quer dizer, se destrói. E quando esse corpo morre, o espírito sai livre.
Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos chegados a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, falando aqui das criaturas que vivem na Terra, né, do reino vegetal, animal, o princípio espiritual chega a um momento em que ele vai encarnar humano. E é essa espécie, a humana, que tem a superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado cujo corpo não é senão um envoltório. Então ele aí reforçou. O que a gente chama de alma, aqui, a minha alma, a sua alma, é um espírito que está ligado a esse corpo. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, o primeiro é o nosso corpo carnal, que é comparado ao dos animais, né, pelo seu funcionamento, pelas suas substâncias químicas que compõem, e é animado pelo mesmo princípio vital. Então tem um princípio vital que dá vida a esse corpo carnal. Vamos guardar isso. Segundo, a alma, né, que é o ser imaterial, o espírito. E terceiro, uma ligação que ele chama de princípio intermediário entre o nosso corpo físico e o espírito. O homem tem assim 2 naturezas. Por seu corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem o instinto. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. O que ele chamou antes de princípio intermediário, de laço de ligação, é o perispírito, é esse nome que é dado. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele o corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. Então ele explicou aqui que na morte quem morre é o corpo carnal e o espírito segue com esse intermediário chamado de perispírito, que é invisível, mas que pode acontecer de ficar visível, coisas que a gente vai aprender mais adiante. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Então, o espírito não é algo filosófico, abstrato da imaginação. Ele é um ser, somos nós. E que, em certos casos, né, nos fenômenos mediúnicos, ele pode ser percebido pela visão, audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Então essa diferença que ele cita aqui é justamente o que a gente chama de evolução, de crescimento, de entendimento, de amor. Quanto mais vai crescendo nesses aspectos, mais vai se diferenciando. São iguais como filhos de Deus, mas se diferenciando no momento da consciência. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos, o seu amor ao bem. São os anjos ou os espíritos puros. É justamente o que eu acabei de explicar sobre essa diferenciação de momento de consciência, iguais perante Deus, diferentes em cada momento. Igual a criança.
que vai crescendo e se tornando diferente das criancinhas mais novas. O adolescente já não é igual à criancinha de 5 anos. Apesar de serem iguais como seres humanos, como direitos perante as leis divinas, direitos e deveres, mas que se diferenciaram por causa do momento em que vivem. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Quer dizer, ele falou aí retrocedendo, né? As outras classes que estão ainda no momento anterior. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho. Eles se comprazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons, nem muito maus, mais trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Esse final aqui ele está querendo deixar claro que de acordo vai se evoluindo, de acordo vai se aprendendo a amar, de acordo vai compreendendo as coisas com a inteligência, mas o espírito vai entrando em dimensões, em vibrações, em sintonias diferentes. É isso que eu entendo que Jesus veio nos explicar e naquela época ele precisou usar parábolas, metáforas. E aqui encerramos esse áudio.